Então, sobre a eleição de Donald Trump para presidente dos Estados Unidos, eu preciso falar alguns pontos. Primeiro, eu queria comentar, inclusive, sobre o papel da imprensa brasileira, né, que falou bastante, eu estou falando especificamente do canal Globo News, né? Os analistas que nós temos hoje no meio, né, no meio jornalístico brasileiro são uma verdadeira piada, né? Posso dizer isso, que são uma piada. Vozes doutorais, né, falando de cátedra, uma cara empinada, né, uma postura de madame que passeia com um cachorrinho no Central Park e vem falar sobre economia americana, como ficará a economia americana após a vitória de Donald Trump. E não fala exatamente o teor daquilo que nós precisamos ouvir, ou seja, que Donald Trump significa isolamento dos Estados Unidos, né? Significa atitudes bastante radicais, é a personagem da campanha, né? Coisas que nós precisaríamos ouvir e que os jornalistas, eu falo da Globo News especificamente, falam de uma maneira, né, como se estivessem opinando, né, dentro de um contexto apenas palaciano, né, um contexto acadêmico, jornalístico, daquele grupo que eles acreditam que aquilo é fazer jornalismo, né, opiniões bastante assim superficiais, né? O que, aliás, é a marca do Grupo Globo, né? A superficialidade, isso desde a invenção do Jornal Nacional. A superficialidade como marca da Globo, né? Vozes que não vão às ruas. Agora, recentemente, exatamente agora, por volta das 8h25, nós vimos um vídeo, né? Por acaso eu estava aqui em casa, meu filho mostrou um vídeo dos protestos contra a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, nas ruas da Califórnia, em Washington, em alguns lugares, pipocando revoltas, e sobretudo de jovens. Então, esse é o calor das ruas, está acontecendo. Agora você liga a Globo News e vai assistir um canal como esse, nenhuma nota sobre o descontentamento, sobre a incapacidade que algumas pessoas têm de notar que haverá sim conflitos, né? Esses conflitos não são relatados, né? Então, para que fazer jornalismo nesse tom, né? Para que fazer um jornalismo e trazer para nós algo que não está propriamente nos fazendo ver os fatos como são? A vitória de Donald Trump traz bastante conflito de ideias. A vitória, e esses jovens americanos diziam, ele não é meu presidente, né? Donald Trump não é meu presidente. It's not my president. Ou seja, diziam claramente que é uma fraude ideológica, que a vitória dele não os representa, né? Exatamente parecido com o que houve aqui no Brasil, né? Após a vitória na segunda eleição de Dilma Rousseff, em que o movimento que foi para as ruas é um movimento que não reconhecia Dilma Rousseff como presidente. E deu no que deu, você sabe, né? Então, o que a gente pode esperar de um jornalismo que não conhece os fatos que estão acontecendo? Ainda bem que tem a internet, né? Graças a Deus que tem a internet, porque nós podemos olhar para outros canais, podemos ver o que está acontecendo. Donald Trump traz bastante discórdia, mas é claro que ele pode substituir a personagem por um outro conciliador, né? Quem sabe aquelas bravatas de campanha ficam somente no terreno do marketing eleitoral, né? Do marketing jornalístico, do marketing pessoal. E aí nós queremos ver como é que ele vai tratar as questões que ele prometeu para quem o elegeu, né? Quem o elegeu é um setor da sociedade americana que perdeu dinheiro, né? Um setor da sociedade americana conservadora. Quem votou em Donald Trump são os conservadores e aqueles que acreditam que todo tipo de política social deve ser banida do planeta, né? Os jovens têm uma sensibilidade para saber que a nossa sociedade deveria caminhar para uma ampla reforma social, para a inclusão de pessoas, inclusive dos imigrantes. E Donald Trump está na contramão da história. Parece que nós vamos voltando a ver um filme. O mundo parece muito hoje com o mundo dos anos 80, né? Quando Ronald Reagan foi o presidente americano, ainda sob o clima da Guerra Fria. E aí é um grande perigo que nós temos que estudar, analisar
comparar os discursos, não sabemos o que vai acontecer. Mas pela declaração do presidente Barack Obama, reconhecendo a vitória de Donald Trump e dizendo que não há o que fazer, somos americanos, somos acima de tudo patriotas e queremos o bem deste país, mas com um semblante bastante preocupado, ele que é o presidente atual em exercício, pelo seu semblante, pela sua experiência como presidente, eu desconfio, eu acho que as coisas vão complicar e já estão complicando, né? Vamos aguardar, mas a minha crítica maior a esse tipo de jornalismo que é feito aqui no Brasil, que jornalismo ridículo, né? Que jornalismo fácil, que jornalismo babaca, seja ele de direita ou de esquerda, que jornalismo fraco. Obrigado.